Olha só, gente, vou falar uma coisa aqui, o que está acontecendo. Semana passada, semana retrasada, tem um bandido perigosíssimo que decidiu se entregar depois de conversar comigo aqui no Tribuna da Massa. Procurado pela polícia, ele mandou uma mensagem me desafiando: ó, passar, eu não sou o bandido que você anda falando. Não é esse não, pode tirar que eu quero comentar o outro primeiro. Esse aí eu já vou mostrar para você. Foi um jequiti só para te instigar. Mas há 2 semanas esse rapaz passa: eu não sou o criminoso que você está falando, eu vou te provar, blá, 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 blá. Conversando com a gente pelas redes sociais. Aí eu fui lá, conversei com o rapaz, o convenci a se entregar, ele foi, procurou a delegacia, está preso até hoje. E ele disse o seguinte: se você investigar a minha vida, você vai ver que eu sou inocente. E nós, desde então, começamos a investigar a vida do rapaz, só que é o seguinte, até agora, tudo que nós descobrimos contra ele não colabora nada com a inocência deste acusado, porque ele vai ser julgado, ok? Enfim, aí ontem aconteceu a mesma coisa, essa foto do rapaz que surgiu antes, mesma historinha, um rapaz criminoso que procurou o Tribuna da Massa dizendo a mesma coisa. Passar é o seguinte: você está falando algumas coisas ao meu respeito aí, não tem nada a ver, hein? Eu não sou esse criminoso que você está falando, e eu vou me entregar para provar que não sou esse bandido que você comenta. E o delegado Tito Barrichello estava fechando o cerco contra esse rapaz, mas não o encontrava. Aí nós ligamos: ô doutor, sabe aquele rapazinho que você está procurando aí, que o senhor está procurando com a sua equipe? Sei. Então, ele entrou em contato aqui com o Tribuna e disse que vai se entregar. O delegado Tito Barrichello voltou imediatamente para a delegacia e ficou esperando o rapaz. E não é que ele apareceu, minha gente. A Juliana Rodrigues termina de contar a história. Eu cometi um erro. Eu não sou serial killer. O serial killer mais procurado do Paraná, acusado de pelo menos 7 assassinatos encomendados, mandou um vídeo aqui para o Tribuna da Massa. Boa tarde, Passaia. Boa tarde, Rede Massa. Eu cometi um erro e eu vou me apresentar de livre e espontânea vontade perante a justiça para me pagar pelo erro que eu cometi. Ele pode chegar a qualquer momento, ele já está a caminho. A Rede Massa acompanhou todos os passos da investigação com exclusividade, desde a procura por Erecil Marmachuque, considerado pela polícia um serial killer. São 6 horas da manhã, a equipe do Dr. Tito Barrichello está lá dentro da delegacia, acertando os últimos detalhes da operação. Nós estamos aguardando aqui do lado de fora, devidamente preparados, seguros com o colete à prova de balas, porque hoje essa operação requer muito cuidado. Com as imagens divulgadas em nossas reportagens e o cartaz de procurado, o cerco estava fechado. Erecil não tinha como escapar e o único jeito foi se entregar. Mas antes de chegar à delegacia, Erecil mandou este vídeo para o apresentador Eleandro Passaia. Boa tarde, Passaia. Boa tarde, Rede Massa. Estou gravando esse vídeo aqui para esclarecer do que fizeram comigo aí, dizendo que eu sou matador de aluguel, que eu sou serial killer, coisas que não existem. Eu não sou essa pessoa. Eu cometi um erro e eu vou me apresentar de livre e espontânea vontade perante a justiça para me pagar pelo erro que eu cometi. Como prometeu no vídeo, Erecil se entregou na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa por volta das 2 horas da tarde. No vídeo que você mandou para o Tribuna da Massa, exclusivo, você disse que não é serial killer. Não sou um serial killer. Você cometeu algum assassinato? Erecil, você cometeu algum assassinato? Vamos guardar em silêncio. No vídeo, Erecil diz que não é um assassino em série, tampouco um matador de aluguel. Eu não sou serial killer. Nunca matei ninguém por dinheiro. Nunca fiz isso. Mas não é isso que a investigação do delegado Tito Barrichello e a equipe apurou. É um criminoso de alta periculosidade e é mentiroso, né? O próprio pai dele, quando nós cumprimos o mandado, disse que não defendia filho bandido.
Então, nós temos mandado judicial, expedido por um juiz de direito, com opinamento favorável de um promotor de justiça, temos uma investigação feita por investigadores e temos um delegado que fez o trabalho junto com esses investigadores, que sou eu no caso concreto. É um assassino, é um serial killer e está faltando com a verdade. Irecil é suspeito em pelo menos 7 homicídios, um deles registrado por essas câmeras de segurança. O crime aconteceu no início do ano e a polícia apura a motivação, que pode estar relacionada com o tráfico de drogas. Além das acusações de assassinatos, Irecil ainda responde pelos crimes de roubo, porte de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa. Passar, eu quero agradecer a você e quero agradecer a Juliana, que vocês participaram ativamente da resolução desse caso, trazendo informações para nós e da intenção deles de se entregar, né? Então mostra um trabalho de imprensa que vocês fazem de forma maravilhosa, defendendo o cidadão e levando informação à polícia, né? Porque é a polícia que defende o cidadão. Mostrando que a Rede Massa também investiga, que a Rede Massa também protege o cidadão quando leva informação. E é um trabalho conjunto, porque esse homem só se sentiu acuado por causa do trabalho do Dr. Tito Barrichello. E conseguiu descobrir rapidamente o endereço dos familiares desse bandido, que foi até a casa, conversou com o pai, que foi até outros locais. Então o bandido pensou o seguinte: rapaz, se o Tito Barrichello me prender, me colocar na cadeia, eu ainda tenho chance de viver. Porque se eu ficar aqui fora, os caras que me contrataram no passado para eu matar essas pessoas, eles podem ficar com medo de que eu seja preso e entregue esses canalhas e vão mandar me matar, entendeu? Se ele fica fora da cadeia, ele pode ser morto. Decidiu se entregar. E aí, o delegado também reconheceu o nosso trabalho aqui no Tribuna da Massa, e esse trabalho é feito por causa de você, telespectador. Porque o mais bacana é o seguinte: toda denúncia que nós apresentamos aqui, que nós colocamos no ar, é incrível o quanto tem repercussão por causa do telespectador. Esses bandidos são identificados, em grande parte das vezes, por causa de denúncias anônimas de telespectadores do Tribuna da Massa. Vários delegados já disseram isso aqui. Alguém ligou lá para a delegacia dizendo que estava assistindo o Tribuna e quis dizer que fulano de tal, procurado por tal crime, está em determinado local, e a polícia vai lá e pega o indivíduo. Então, muito obrigado, telespectador, obrigado, polícia. Nós estamos nesse tripé, né? Imprensa, polícia e o cidadão de bem que não gosta de bandido. Aliás, eu sempre digo, quem gosta de bandido nem assiste o Tribuna da Massa. Você sabia disso? Porque o programa fala de muita desgraça. Como se o Brasil tivesse uma maravilha. Meu Deus do céu. O Brasil é tudo aquilo que você assiste na Globo. É porcaria nenhuma, minha gente. Tem problema aqui, não é só Covid-19, não. Tem muitos problemas aqui no Brasil. E se a gente não mostrar e não cobrar, vai ser cada vez pior. Cada vez pior. Quem não gosta do que a gente fala, abra o olho. Alguma coisa tem. Juliana Rodrigues vem aqui, as imagens são de Jefferson Wise, tem mais informações a respeito do caso que a gente acabou de mostrar. Boa tarde para você, Olhos Esmeralda. Boa tarde para você, Passaia, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Passaia, vamos começar falando novamente do perfil do Irecil Marmachuque. Quem é esse homem? De acordo com a investigação da polícia, da equipe do Dr. Tito Barrichello, ele é um homem considerado perigoso, um serial killer, um matador de aluguel. O Irecil já tem uma condenação por homicídio, tráfico de drogas, estava, Passaia, foragido do sistema prisional desde outubro do ano passado, é investigado em pelo menos outros 12 crimes, entre eles roubo, associação criminosa e outros 7 homicídios também, um deles aí que culminou nessa prisão de ontem, é o homicídio que nós vemos aí nas imagens de câmeras de segurança. Nós já acompanhamos esse crime que aconteceu no início do ano ali no bairro Cajuru. Bom, ele foi preso ontem, então, se entregou aqui na Delegacia de Homicídios, e quem está aqui do nosso lado hoje para falar ao vivo com a gente, doutora Darciele Bachmann, advogada do Irecil. Doutora, o que o Irecil disse ontem durante o interrogatório? Ele foi detido, a gente acompanhou a chegada dele aqui depois desse vídeo exclusivo que ele gravou para o Tribuna da Massa, dizendo que iria se entregar, relatando também que não é um serial killer, não é um matador de aluguel. O que o Irecil disse ontem aqui no interrogatório para a polícia? Boa tarde. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos. A família do Irecil me procurou ontem e eu orientei que o melhor caminho seria que ele se apresentasse à delegacia e respondesse aí às acusações que pesam contra ele. Ele manifestou a vontade também de gravar esse vídeo e enviar para o Tribuna da Massa, dizendo que ele não seria um serial killer, e aí eu encaminhei o vídeo.
O que ele disse ontem? Ele permaneceu em silêncio, ele falou com o delegado, o porquê dessas acusações, por que então ele seria considerado pela polícia um serial killer ou não? Segundo as investigações e o relato aqui do delegado, ele é investigado em vários inquéritos por crime de homicídio e outros crimes. O que nós tivemos acesso ontem aqui na delegacia foram duas ordens de prisão que pesam contra o Erecil, uma expedida pela Vara de Execuções Penais de Curitiba por crime de homicídio e tráfico. Ele estava foragido, de fato, do sistema prisional desde outubro. Em razão disso, o regime dele foi regredido para o fechado. Essa outra ordem de prisão que pesa contra ele seria esse crime de homicídio que foi vinculado ontem. Durante o seu interrogatório, o delegado orientou ele que ele poderia exercer o direito constitucional do silêncio e que isso não deveria pesar contra ele, não seria considerado contra, e ele exerceu esse direito aí de ficar em silêncio e se manifestar oportunamente quando do processo penal. A doutora conversou com o Erecil, obviamente, vocês tiveram um momento em que vocês conversaram com relação a essas acusações graves. Sim. O Erecil, segundo a polícia, é um homem que seria contratado para matar e agia sempre da mesma maneira, em emboscadas, tiros a queima-roupa. O que o Erecil disse para a doutora com relação a essas acusações? Bom, ele disse para mim que ele era suspeito, que ele já tinha sido ouvido, inclusive, em outros inquéritos, e que esses inquéritos não foram concluídos e não apontam ele ainda, de fato, como autor de outros crimes. Ele é suspeito, tá? Isso não significa que de todas essas investigações que estão em andamento, de fato apontarão o Erecil como autor de todos esses inquéritos. Ele disse para mim que ele não era um serial killer e me pediu que eu ajudasse de forma técnica a comprovar isso, e eu me disponibilizei e aceitei o caso. Como que está a situação do Erecil agora? Quanto tempo ele deve ficar preso? Quais crimes ele realmente deve responder, doutora? Bom, ele deve responder no momento por esse inquérito aqui, que deve ser concluído nos próximos dias e vai ser encaminhado à Vara Criminal aí de Curitiba e certamente vai ter uma denúncia e ele vai se defender. Eu acredito e também não vou pedir a liberdade dele nesse momento, porque ele tem um remanescente de pena para pagar. Então eu não vou entrar com nenhum pedido de liberdade para ele, porque não é cabível. Doutora, muito obrigada pelas informações, doutora aqui atendendo a gente também. A gente agradece a participação dela aqui. O Erecil permanece detido então, como a gente acabou de ouvir. A delegacia continua investigando esses outros crimes, lembrando que o Erecil é investigado em outros 12 crimes, entre eles aí quase 7 assassinatos também, porque, de acordo com a informação da polícia, Passaia, em um desses casos, o Erecil foi preso enquanto ia para Joinville para cometer um desses homicídios, mas foi preso no meio do caminho e foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O Erecil diz que essa história não é verdadeira, vai explicar, obviamente, isso agora no decorrer desse processo, e a gente acompanha, Passaia, claro, o desfecho de toda essa história. O Tribuna da Massa, que acompanhou tudo isso desde o início com exclusividade, continua trazendo as novidades que surgirem durante esse caso. Passaia. Ok, Juliana, agradeço a doutora Daciele Pacman, advogada em ascensão aqui em Curitiba, que está na defesa, portanto, deste rapaz. E só para vocês terem uma ideia, o pai do bandido quis nem saber de defendê-lo. Senhor honrado, parabéns, porque se o filho comete esse tipo de crime, o pai vai lá e passa a mão na cabeça, está ajudando a criar um bandido. Não foi o que o pai fez. Demonstrou-se honrado, na minha opinião, ao falar para a polícia: não concordo, ele é bandido, tem que prender e aqui na minha casa ele não entra. Parabéns ao papai. É uma única, minha gente, uma única maneira de recuperar esse rapaz aí, ó. Cadeia, uma cadeia assim bem longa, para que ele entenda que existe consequência quando você escolhe matar alguém. Tem que ter consequência severa, gente, porque senão muitas pessoas vão começar a achar que o crime, ele realmente é compensador. É ou não é? Tem que ficar na cadeia até ficar de cabelinho branco. Eu defendo cadeia perpétua, mas não tem no Brasil, então tem que ficar lá até criar cabelinho branco. Aí o cara vai pensar, para matar não vale a pena. Do contrário, gente, o cara já mostrou que ele gosta de matar. É ou não é?